E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pra Cima Porco. Obrigado pela sua presença, deixa seu like aí que ajuda muito. E bora lá para mais um react para falar sobre Paulinho. Sim, sobre o Paulinho, sobre o Nino e sobre o Zenit. Galera, vocês estão meio desconfiados não desse papo do Zenit? Eu vou liberar se for campeão russo e tal. Eu trago um detalhe importante dessa negociação Palmeiras e Zenit que não acaba nunca, que já dura há meses, e uma notícia sobre um atacante nosso que preocupa, porque já faz um tempo que ele sentiu e ainda tá com dores devido à pancada que ele tomou lá no jogo contra o São Paulo. Bora lá, muito bom ter você aqui, deixa seu comentário e hype o vídeo que ajuda demais. Então já emenda, Latifi, você que traz todas as notícias pra gente do Palmeiras, o Nino, porque o Adilson Barros, o Matos, já vou perguntar pra você sobre isso, sobre Nino, que você acompanha bem de pertinho ele aí no Rio de Janeiro, acompanhava, né? Nino, o Adilson Barros deu uma entrevista pra ESPN, falando que sim, queremos Nino e que o Palmeiras tem que ser esperto para poder fechar essa negociação. Pois é, a gente tem atualizado a situação do Nino quase diariamente aqui, que é um tema que interessa muito ao torcedor do Palmeiras. E qual é a grande questão agora? O Zenit só vai vender o Nino quando conquistar o campeonato russo, e se conquistar o campeonato russo, nesse momento o Krasnodar é o líder do campeonato russo e o Zenit está brigando ali. O Palmeiras entende que o Nino é o plano A, B e C. Ele é a prioridade para a zaga, ele é o zagueiro que o Palmeiras quer contratar para chegar na próxima janela de transferência. E aí tem essa questão que o Zenit não quer vender. Outro ponto é que o Fluminense também quer repatriar o Nino. Então por isso que o Anderson Barros fala nessa questão de ser inteligente, porque tem que superar mais uma vez a concorrência do Fluminense, como já aconteceu com o Ares, e também essa questão do Zenit que não quer liberar o jogador e está na dependência de ser campeão. Então por isso que ele diz em ser inteligente para conseguir trazer o Nino para o Palmeiras. E o jogo-chave é 14 de abril, Zenit e Krasnodar, que é para saber se o Zenit ultrapassa o Krasnodar e aí consegue conquistar o campeonato para abrir mão do seu jogador e não ficar com ele para tentar o campeonato no ano que vem. E como é que é? Eu adoro quando você fala, o Zenit só vai liberar no verão. É um dia de verão na Rússia, então o Palmeiras tem que fechar nesse dia a negociação. É o verão de São Petersburgo. É um dia só o verão lá, né? O verão na Rússia é um dia. Eu adoro as metáforas de PVC. Ô, Matos, você conhece bem Nino já há algum tempo, todos nós conhecemos, mas você tá aí de pertinho, né? E o que você me diz de Anderson Barros falar que sim, queremos Nino e vamos pra cima? Bom, é mais um dirigente que vai ter que lidar com o Zenit, né? Mais um dirigente brasileiro. Já vimos dirigentes do Corinthians, do Flamengo, do próprio Palmeiras, no caso do Claudinho. Até agora não vi nenhum histórico de dirigente brasileiro se dá bem com o Zenit. Na verdade, ele enrola os jogadores para liberar o jogador que eles não querem liberar, é um martírio. Começa com esse papo de, vamos ver se não sei o quê, 10 mil condicionantes, e depois ficam... Assim, a única transação que eu vi sair das últimas, que eu me lembro aqui, foi a do Wendel, que era um jogador que estava para sair, que depois acabou desfeito porque o Botafogo estava sem dinheiro. Mas foi caríssimo também, né? Era 20 milhões de euros, uma coisa assim. Não é uma negociação fácil com o Zenit. Eu compreendo a insistência do Palmeiras, porque eu concordo que é um jogador que encaixaria muito bem com o Palmeiras, porque o Palmeiras tem dois zagueiros que são bons de combate, mas tem uma dificuldade de saída de bola. Os dois. E esse é um outro problema da saída do Piquerez, né? Que ele tinha essa saída também pela lateral esquerda. E os dois têm essa dificuldade, e o Nino é um jogador de excelente saída de bola. Tem um passe muito bom lá de trás. O jogo associativo não era à toa que ele era o pilar da defesa do Fernando Diniz, daquele jeito de jogar, zagueiro, vinha o André para se associar com ele, enfim, eles saíam jogando. Acho que ele traria um grande acréscimo para o Palmeiras se fechasse a negociação. Agora a questão é essa aí. O que o PVC falou é verdade. Tem um dia de verão, é o único lá que... E ainda tem que ver lá como é que é o pôr do sol, porque dependendo, tem vezes que o sol não se põe, né? Isso aí é no verão. Então tem que ver, dependendo de como é que vai falar o dia que vai sair, aí já, não, o sol já nasceu aqui de novo, já não vai rolar de novo. Qualquer coisa, desculpa pro Zenit para não fechar uma negociação. Tem duas coisas que se aprende em São Petersburgo. Vai. São Petersburgo é uma cidade linda. Fui para São Petersburgo na Copa do Mundo. Sim.
Você lembra do estádio, PVC? Com o fundo daquele arco, o jogo que o Messi consegue levar a Argentina para a classificação? E você estava nesse jogo contra Nigéria, eu acho, né? E o Brasil jogou lá contra a Costa Rica também, assim. Contra a Nigéria não estava. Eu estava nos 2 jogos do Brasil lá. E São Petersburgo é uma cidade linda. E outra coisa que você aprende é que por que o Lenin, assim que terminou a Revolução Russa, ele mudou a capital para Moscou, né? Porque o palácio fica do lado do rio Niva. Então você vinha remando, descia do barquinho com a metralhadora, depunha o czar, fazia a revolução e mudava a capital para Moscou. Que não vai ser aqui que eu vou morar, não. Fato. Os caras vão vir de barquinho para me derrubar daqui. Olha aí, mano. Aí fica muito fácil, né? Por que o Lenin mudou a capital para Moscou? Histórias agora. Por causa do rio. Aprendizado. Do rio Niva. Fica bem do lado do palácio. Boa. PVC é muito cultura, né, gente? Cultura de futebol e cultura geral. Latifi, você não vai embora daqui sem trazer boa notícia para os palmeirenses, porque senão eu vou brigar com você. Coitada de mim. Sobre o Paulinho agora. Paulinho. Eu tenho uma boa e uma ruim pra balancear. Quer então começar com qual? Com a ruim, sempre. Com a ruim. Sempre. Tá, vamos lá. O Palmeiras treinou na manhã de hoje, visando o jogo contra o Grêmio na quinta-feira. Tá com alguma coisa, hein? O Vitor Roque, mais uma vez, não participou da atividade. O Palmeiras tem resguardado o Vitor Roque, ele ainda não está 100% recuperado daquela pancada que ele sofreu nas semifinais do Paulistão no dia 1º de março, e até o momento ele não está 100%, e o Palmeiras traçou um plano para que ele se recupere na parte interna da academia de futebol, e não foi para campo nenhuma vez desde a volta da pausa para a data FIFA, né? O elenco se reapresentou na semana passada e o Vitor Roque ainda não foi a campo. Por outro lado, o Paulinho deu mais um passo no recondicionamento físico. Antes, ele só participava de treinos com crias da academia de futebol que completavam as atividades, e hoje ele participou como coringa com os demais jogadores do elenco, né? Participou só de um tempo da atividade, mas é um ponto positivo, já que o torcedor do Palmeiras vive dias de ansiedade pelo retorno do Paulinho, que ainda não tem data para voltar, mas está cada vez mais perto. Mas o PVC não era abril? Tava definido isso, não? A gente falou A gente que definiu, né? Não, aqui a gente falou maio, e aí começou o pelotão de choque a dizer que era março. Março não é, porque 1º de abril é quarta-feira, e amanhã joga a seleção, dia 31 de março. O que está se falando, ele depois da data FIFA, o Palmeiras não tem pressa. O Anderson Barros, no Bola da Vez da ESPN, foi muito categórico sobre isso. Assim. O Palmeiras fez a contratação sabendo que tinha voltar em abril. Depois do Mundial, se decidiu que ele ia parar e podia parar por um ano. Está tudo dentro do que se planejou. Se entende que o tempo que ele ficou fora vai ser restituído de algum jeito na sequência, vai ser recompensado, seja pela qualidade do jogo, seja pelo tempo de contrato. Então, não tem uma pressa. Agora, ninguém aqui quis ser profeta do apocalipse quando a gente disse que o prazo é o esperado maio. E que ele jogue no ápice da sua forma depois da Copa do Mundo. Pode ser abril? Pode ser abril. Pode ser abril que ele volte a jogar? Pode. Ele está voltando, ele tem mais 2 semanas para começar a treinar junto com o grupo, ele pode voltar no dia 20 de abril, dia 25 de abril, dia 15 de abril. A lógica é pensar em maio para ele voltar a jogar. E aí, claro, que ele vai se recondicionar com jogos também. Maio já entra a Copa do Mundo já. Aí vai ficar treinando, né? Pelo menos. Ele vai se recondicionar numa condição melhor do que ele tem para voltar a jogar no ápice do que ele pode render depois da Copa do Mundo. Mas a tendência é que ele jogue em maio, talvez antecipe um pouquinho para o começo do final de abril. O Palmeiras quer que o Paulinho fique 100% à disposição, porque isso nunca aconteceu no Palmeiras. Se a gente for lembrar como foi no começo ali do Paulistão, no Mundial do ano passado, sempre ele entra, joga 10 minutos, joga 15, joga 20. Faz diferença. Joga 30, faz a diferença, mas ele nunca consegue chegar ao 100%. E o Palmeiras agora quer fazer esse trabalho. Não tem por que acelerar esse retorno, porque o Palmeiras tem conseguido desempenhar bem, e é um jogador que o Palmeiras tem muita expectativa. Eu já ouvi algumas vezes isso lá dentro, de que o grande reforço do Palmeiras para 2026 é o Paulinho, não é nem o Arias que chegou custando 25 milhões de euros. Então, o Palmeiras conta aí os dias para contar. Não adianta apressar, depois ele já ficou praticamente um ano fora. Não adianta você apressar agora para ele voltar. Não adianta queimar etapas agora, ele já está há muito tempo fora. O ideal é fazer o que tem que ser feito.
para que o Paulinho possa nos ajudar 100%. Ele vai voltar agora, acredito em abril ele deve entrar em campo, vai entrar com aquela minutagem baixa, não vai jogar 90 minutos de cara, nós sabemos isso, mas que ele fique 100% logo, porque esse cara 100% pode mudar o status do time, deixar o time muito mais forte. Então, o Palmeiras que pode, de repente, perder um Flaco Lopes ou um Alan no meio do ano, mas ter um Paulinho, vai ter a grana, né, desses jogadores, um desses dois, que eu acho que um dos dois será vendido no meio do ano, e ter um Paulinho muito bem, vai ser um baita de um reforço para a gente buscar os títulos que nós tanto queremos nesse ano de 2026. Deixa seu comentário, galera, qual que é a sua expectativa e sobre o Zenit, aí o Nino, não sei não, viu? Eu não confio nesse clube russo não, viu? Não confio. Aquele abraço, galera, tamo junto.